Existe uma dor que não aparece no rosto, mas que pesa tanto na alma que parece sufocar. É aquela dor que chega de madrugada, quando o mundo dorme e você está sozinho, sem máscaras, sem forças para fingir que está tudo bem. E nessas horas, quando as lágrimas começam a cair, você se pergunta: alguém está vendo isso? Alguém se importa? Ou essas lágrimas vão simplesmente se perder no travesseiro, como se nunca tivessem existido? Hoje, você vai descobrir algo que pode mudar completamente o sentido do seu sofrimento. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e mestra da vida espiritual, experimentou algo que poucos sabem. Ela viu o que acontece no céu quando você chora sozinho. E o que ela descobriu vai além de qualquer consolo superficial. É uma verdade tão profunda, tão poderosa, que pode transformar a sua dor em semente de graça. Você já se sentiu assim, acordando de madrugada com um peso no peito, sentindo que ninguém entende o que você está passando? Você já chorou escondido, há medo de ser visto como fraco, como alguém que não tem fé suficiente? Santa Teresa viveu isso. Ela passou por noites solitárias, onde parecia que Deus estava distante, onde a oração parecia não subir ao céu, onde o silêncio de Deus doía mais do que qualquer palavra dura. Mas foi justamente nessas noites que ela descobriu um mistério. Deus não apenas vê essas lágrimas, Ele as recolhe, cada uma delas. O Salmo 56 diz: "Recolhestes minhas lágrimas em teu odre." Para Santa Teresa, isso não era uma metáfora bonita, era literal. Deus guarda suas lágrimas como se fossem tesouros, e você está prestes a entender por quê. Agora pare e pense. Quantas vezes você chorou sem que ninguém soubesse? Quantas vezes você segurou as lágrimas porque achava que chorar era sinal de fraqueza? Quantas vezes você se sentiu envergonhado por não conseguir controlar a dor? Santa Teresa diz que essas são exatamente as lágrimas que mais chegam ao coração de Deus. Não são as lágrimas dos que fingem, nem as lágrimas manipuladas para chamar atenção. São as lágrimas honestas, aquelas que você tenta esconder até de si mesmo. Aquelas que brotam do fundo da alma quando você não aguenta mais carregar sozinho o peso da vida. E sabe o que acontece quando essas lágrimas caem? O céu inteiro se inclina para ouvi-las. Não é exagero, não é fantasia. É a realidade espiritual que Santa Teresa experimentou em carne e alma. Santa Teresa de Ávila não era uma mulher que vivia de ilusões. Ela era inteligente, prática, realista. Fundou conventos, reformou toda uma ordem religiosa, escreveu livros que até hoje são estudados por teólogos no mundo inteiro. Mas tudo isso nasceu de uma experiência profunda com Deus, uma experiência que começou justamente nas suas noites de dor. Ela escreveu em sua autobiografia, chamada Livro da Vida, que o Senhor não deixa sem recompensa sequer uma lágrima derramada por amor ou dor diante dele. Isso significa que cada lágrima que você derrama em oração, ou mesmo em desespero silencioso diante de Deus, é registrada no céu. Não se perde, não é em vão, é semente de algo maior. Você está pronto para descobrir o que acontece com essas lágrimas? Então continue aqui, porque o que vem a seguir pode mudar sua forma de ver o sofrimento para sempre. Capítulo 1. Vamos começar pela verdade mais difícil de aceitar. Você não está chorando sozinho. Pode parecer que sim, pode parecer que ninguém te vê, que ninguém se importa, que você é invisível no meio da sua dor. Mas Santa Teresa descobriu algo surpreendente. Quando você chora à noite, o céu inteiro se movimenta. Não é uma forma de falar bonito, é uma realidade espiritual. Ela via que, no momento em que a alma se abre em lágrimas diante de Deus, 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, Deus se aproxima silenciosamente da sua alma. Segundo, os anjos rodeiam você com uma presença protetora. Terceiro, a graça divina começa a trabalhar exatamente onde a dor se esconde. Isso não é magia, não é fantasia. É o que a Igreja Católica ensina sobre a ação de Deus na vida dos que sofrem. E Santa Teresa viveu isso de forma tão intensa que ela escreveu:
Quando a alma se sente mais abandonada, é quando o Senhor está mais perto dela. Pensa nisso por um momento. Quando você está no fundo do poço, quando parece que até Deus te abandonou, é justamente nessa hora que Ele está mais perto. Por quê? Porque Deus não se aproxima de quem finge estar bem. Ele se aproxima de quem está quebrado, vulnerável, real. O Salmo 34 diz: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado." Santa Teresa entendia isso de um jeito profundo. Ela dizia que Deus tem uma ternura especial pelos que choram sozinhos, porque essas lágrimas são puras, sem pretensão, sem máscara. São lágrimas que nascem do fundo da alma, do lugar onde só Deus pode tocar. E quando você chora assim, você não está apenas desabafando, você está orando da forma mais honesta que existe. Mesmo que você não saiba as palavras certas, mesmo que você só consiga gemer ou suspirar, essas lágrimas falam por você. Agora, imagine a cena. Você está na sua cama, no meio da noite, chorando em silêncio para não acordar ninguém. Você se sente pequeno, fraco, perdido. Mas nesse exato momento, o céu está olhando para você com uma atenção total. Os anjos estão ao seu redor, não com pena, mas com reverência, porque eles sabem que aquele momento é sagrado. Deus está inclinado sobre você, não com julgamento, mas com ternura. E cada lágrima que cai do seu rosto é recolhida pelas mãos dele. Santa Teresa via isso. Ela dizia que Deus guarda suas lágrimas como se fossem pérolas preciosas. Por quê? Porque elas representam a sua entrega, a sua vulnerabilidade, a sua confiança de que, mesmo na dor, você não desistiu dele. E isso, para Deus, vale mais do que 1000 orações decoradas, mais do que 1000 palavras bonitas ditas sem sentimento. Mas tem algo ainda mais profundo. Santa Teresa ensina que essas lágrimas não apenas chegam ao céu, elas também transformam você. Cada lágrima derramada em oração é como uma gota de chuva que cai em terra seca. No começo, parece que não muda nada. Mas com o tempo, a terra começa a amolecer, as raízes começam a crescer e, de repente, brota a vida onde só havia desolação. É isso que acontece com você. Quando você chora diante de Deus, algo está sendo plantado na sua alma. Pode não parecer agora, mas aquelas lágrimas estão preparando você para uma graça maior, para uma alegria mais profunda, para uma fé mais sólida. O Salmo 126 diz: "Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria." E Santa Teresa viveu isso. Ela passou por anos de sofrimento, de dúvidas, de noites escuras, mas foi justamente nessas noites que Deus a preparou para as graças extraordinárias que ela recebeu depois. E o mesmo está acontecendo com você. Capítulo 2. Agora, você precisa entender algo. As lágrimas que você derrama sozinho à noite não são inúteis. Elas têm uma função espiritual profunda. Santa Teresa explica que, quando a alma está ferida e se abrem lágrimas no silêncio da solidão, uma graça particular desce do céu. Não é uma graça genérica, não é algo automático. É uma graça específica, moldada para o seu sofrimento, para a sua necessidade, para o momento exato que você está vivendo. E sabe por quê? Porque Deus não trata você como mais um na multidão. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe o que te machucou, sabe o que te assusta, sabe o que te tira o sono. E quando você chora diante dele, é como se você estivesse dizendo: "Senhor, eu não aguento mais carregar isso sozinho." E nesse momento, ele responde. Nem sempre com palavras, nem sempre com uma sensação de alívio imediato, mas sempre com presença. Santa Teresa via que o céu inteiro se inclina sobre quem chora à noite. Isso significa que você não é esquecido, não é ignorado, não é deixado de lado. Pelo contrário, naquele momento de dor, você tem a atenção total do céu. Os anjos estão presentes, não apenas observando, mas atuando. Eles consolam, protegem, fortalecem. A carta aos Hebreus diz: "Não são todos os anjos espíritos servidores enviados para ministrar em favor dos que hão de herdar a salvação?" Santa Teresa acreditava nisso de forma absoluta.
Ela dizia que, quando muito sofreu, parecia sentir companhia angélica ao seu lado, sustentando sua alma. E você pode não sentir nada no momento, pode até achar que está completamente sozinho. Mas a fé te garante, você nunca chora sozinho. Sempre há alguém ao seu lado, mesmo que seja invisível. Mas aqui está o grande desafio: aceitar que Deus responde de formas diferentes do que você espera. Você chora pedindo um milagre, uma solução imediata, um alívio instantâneo. E às vezes, Deus te dá algo diferente. Ele te dá força para aguentar mais um dia. Ele te dá paz no meio da tempestade. Ele te dá clareza quando você achava que estava perdido. E isso, para Santa Teresa, é tão milagroso quanto qualquer cura física. Ela ensina que Deus trabalha de forma mais profunda quando a alma está vulnerável. É justamente quando você está quebrado que Ele consegue moldar você, transformar você, preparar você para algo maior. E as lágrimas são sinais de que você está sendo trabalhado por dentro, não destruído, mas reconstruído. Santa Teresa explica que, muitas vezes, a noite das lágrimas é a porta para graças maiores. Ela chamava isso de noites da alma, períodos de dor e silêncio em que parecia que Deus havia se escondido. Mas ela descobriu que estas noites eram, na verdade, preparação. Jesus prometeu: a vossa tristeza se transformará em alegria. E Santa Teresa entendia isso de forma literal. As lágrimas noturnas são como sementes de alegria futura. Você está plantando agora, mesmo sem perceber. E no tempo certo você vai colher. Não porque você merece, não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Ele prometeu que não vai te abandonar. E Ele sempre cumpre o que promete. Sempre. Capítulo 3. Aqui está algo que pode mudar completamente a sua forma de ver o sofrimento. Quando você não consegue rezar com palavras, as lágrimas rezam por você. Santa Teresa viveu isso. Ela passou por momentos em que simplesmente não conseguia rezar. O sofrimento era grande demais, a dor era profunda demais, as palavras não vinham. E foi nessas horas que ela aprendeu algo decisivo. As lágrimas sinceras são como palavras líquidas diante de Deus. Elas não precisam ser explicadas. Deus entende o idioma da dor. Ele entende o que você não consegue dizer. E sabe o que mais? Ele prefere uma lágrima honesta do que 1000 palavras decoradas. Porque a lágrima não mente. Ela revela o que realmente está acontecendo na sua alma. São Paulo confirma isso na carta aos Romanos. O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. O que isso significa? Significa que, quando você não sabe o que dizer, quando você não tem forças para rezar, quando você só consegue chorar, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele está levando suas lágrimas até o trono de Deus e traduzindo elas em oração. Santa Teresa entendia isso profundamente. Ela dizia que quem chora na presença de Deus está fazendo uma das orações mais profundas que existem. Não é uma oração bonita, não é uma oração eloquente, mas é uma oração verdadeira. E Deus se importa muito mais com a verdade do que com a beleza das palavras. Ele quer o seu coração, não o seu discurso. Agora pense nisso. Quantas vezes você tentou rezar e não conseguiu? Quantas vezes você se sentiu culpado porque não conseguia encontrar as palavras certas? Quantas vezes você desistiu de orar porque achava que não estava fazendo do jeito certo? Santa Teresa liberta você disso. Ela diz: não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito, não precisa ser profundo, só precisa ser real. Se você só consegue chorar, então chore. Se você só consegue suspirar, então suspire. Se você só consegue dizer Deus me ajuda, então diga. Isso já é oração. Isso já chega ao céu. Isso já toca o coração de Deus. Porque o que Ele quer não é performance, é entrega. E quando você chora diante dele, você está entregando a sua dor, a sua fraqueza, a sua humanidade. E ele recebe isso como um presente. Aqui está o convite que eu faço para você agora.
Se essa mensagem tocou o seu coração, se você reconheceu a sua própria história nessas palavras, deixe nos comentários: Senhor, recebe minhas lágrimas. Essa é a sua oração de hoje. Não precisa explicar, não precisa contar a história toda. Só deixe essas palavras como um ato de fé, como uma declaração de que você acredita que Deus está ouvindo. E se você quiser caminhar comigo nessa jornada de fé, aperte o botão de inscrever, porque esse canal é para pessoas como você, pessoas que estão buscando a Deus de verdade, sem máscaras, sem fingimento. Nós somos uma comunidade de corações feridos que encontraram cura em Deus. E você é bem-vindo aqui. Capítulo 4. Tem algo que Santa Teresa viu e que poucos entendem. Os anjos não ficam indiferentes ao seu sofrimento. Quando você chora sozinho à noite, os anjos se aproximam com uma missão dupla: consolar e proteger. Ela tinha uma consciência viva da ação dos anjos. Ela via que, quando a alma sofre, os anjos não ficam lá no céu assistindo de longe. Eles descem, eles se aproximam, eles atuam. O Salmo 91 promete: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E Santa Teresa vivia isso de forma real. Ela escrevia que, quando muito sofreu, parecia sentir companhia angélica ao seu lado, sustentando sua alma. Não era imaginação, não era ilusão. Era a realidade espiritual da presença dos anjos no meio do sofrimento humano. Os anjos sabem o que é estar na presença de Deus. Eles vivem na luz, na glória, na plenitude do amor divino. E quando eles veem um filho de Deus sofrendo, chorando, quebrado, eles se comovem, não com pena, mas com compaixão. Eles entendem que aquele momento é sagrado, porque é um momento de entrega, de vulnerabilidade, de confiança. E eles se aproximam não para julgar, mas para sustentar. Santa Teresa dizia que no céu, os anjos apresentam essas lágrimas diante de Deus como oferendas misteriosas. Eles levam suas lágrimas até o trono de Deus e dizem: olha, Senhor, olha a dor deste filho teu. E Deus responde, sempre responde. Pode não ser do jeito que você esperava, pode não ser no tempo que você queria, mas Ele sempre responde. Agora imagine isso. Você está no seu quarto, chorando sozinho, sentindo que o mundo inteiro te abandonou. Mas nesse exato momento, há anjos ao seu redor. Eles não estão te julgando pela sua fraqueza. Eles estão te protegendo dos ataques espirituais que você nem percebe. Eles estão impedindo que a dor te destrua completamente. Eles estão sussurrando ao seu coração palavras de consolo que você não consegue ouvir com os ouvidos, mas que sua alma sente. E eles estão levando suas lágrimas até Deus, garantindo que nenhuma delas se perca, que nenhuma delas seja em vão. Santa Teresa via isso de forma tão clara que ela escrevia com toda certeza: nenhuma alma chora sozinha. Ainda que ninguém da terra veja, o céu todo o vê. Então, da próxima vez que você se sentir sozinho na sua dor, lembre-se disso. Você não está sozinho, nunca esteve. Sempre houve alguém ao seu lado, mesmo quando você não sentia nada. E esse alguém não é apenas Deus, são também os anjos que Ele enviou para cuidar de você. A carta aos Hebreus diz: não são todos os anjos espíritos servidores enviados para ministrar em favor dos que hão de herdar a salvação? Você é herdeiro da salvação, você é filho de Deus, e por isso você tem direito à proteção e ao consolo dos anjos. Não porque você merece, mas porque Deus ama você dessa forma. Ele não te deixa desamparado. Nunca. Capítulo 5. Vamos falar agora de uma verdade que pode parecer contraditória. Muitas vezes, a noite das lágrimas é a porta para graças maiores. Santa Teresa viveu o que ela chama de noites da alma, períodos de dor e silêncio em que parecia que Deus havia se escondido. Mas ela descobriu algo surpreendente. Essas noites não eram abandono, eram preparação. Deus não estava ausente, Ele estava trabalhando de uma forma mais profunda,
mais silenciosa, mais transformadora. Jesus prometeu: a vossa tristeza se transformará em alegria. E Santa Teresa entendia isso de forma literal. As lágrimas noturnas são como sementes de alegria futura. Você está plantando agora, mesmo sem perceber. E no tempo certo, você vai colher. O Salmo 30 diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso não significa que a dor vai durar só uma noite. Às vezes, a noite espiritual dura meses, anos. Mas o que Santa Teresa ensina é que essa noite não é o final. É passagem, é travessia, é preparação para algo maior. Deus trabalha de forma mais profunda quando a alma está vulnerável. É como um cirurgião que precisa abrir uma ferida para poder curar o que está por dentro. Dói, mas é necessário. E quando Deus termina o trabalho, você sai transformado. Não mais fraco, mas mais forte. Não mais quebrado, mas mais inteiro. Não mais perdido, mas mais encontrado. Santa Teresa dizia que as lágrimas são sinais de que o coração está sendo moldado para receber uma luz nova. Pense nisso. Quando você chora, você está sendo trabalhado por dentro. Não destruído, mas reconstruído. Não diminuído, mas preparado. Não abandonado, mas moldado. E o que Deus está preparando em você é algo que você ainda não consegue ver, mas que um dia vai se revelar em toda a sua glória. Pode ser uma fé mais sólida, uma paz mais profunda, uma alegria mais duradoura, um amor mais verdadeiro. Pode ser uma missão que você ainda não conhece, um propósito que você ainda não descobriu, uma graça que você ainda não experimentou. Mas pode ter certeza, Deus não desperdiça suas lágrimas. Cada uma delas está sendo usada para construir algo belo na sua alma. Então, quando você estiver chorando à noite, quando parecer que a dor não vai passar, quando você sentir que não aguenta mais, lembre-se, isso não é o fim, é apenas uma noite e amanhã vai chegar. Pode não ser amanhã, pode não ser na próxima semana, mas vai chegar, porque Deus prometeu e Ele sempre cumpre o que promete. Santa Teresa viveu isso na própria pele. Ela passou por anos de sofrimento, de dúvidas, de noites escuras. Mas foi justamente nessas noites que Deus a preparou para as graças extraordinárias que ela recebeu depois. E o mesmo está acontecendo com você. Acredite nisso, confie nisso, espere nisso, porque a alegria vai chegar, pela manhã. Capítulo 6. Agora presta atenção nisso. Deus responde ao seu choro, mas ele raramente responde com barulho. Santa Teresa ensina que a resposta vem em silêncio, mas vem, sempre vem. Ele não responde com trovões, com visões espetaculares, com sinais evidentes. Ele responde com paz, com força interior, com clareza súbita, com uma coragem inesperada, com uma consolação pequena, mas decisiva, com um toque invisível que renova a alma. E muitas vezes você só vai perceber que ele respondeu quando olhar para trás e ver que você conseguiu passar por aquela dor que parecia impossível de suportar, que você conseguiu acordar no dia seguinte, que você conseguiu continuar, mesmo quando achava que não tinha mais forças. Isso já é resposta de Deus. O profeta Elias experimentou isso. Ele estava escondido numa caverna, fugindo da perseguição, quebrado e desesperado. E Deus veio falar com ele. Mas não veio no terremoto, não veio no fogo, não veio na tempestade. Veio numa brisa suave. O primeiro livro dos Reis diz: e depois do fogo, uma brisa suave e delicada. E foi na brisa que Deus falou. Santa Teresa entendia isso profundamente. Ela escrevia: Deus fala no silêncio e cura no escondimento. Por isso, quando você chora sozinho, pode não sentir nada no momento. Pode não ter nenhuma sensação especial, nenhuma revelação, nenhum alívio imediato. Mas algo está acontecendo no céu, e algo começa a acontecer em você, mesmo que você não perceba agora. Muitas vezes, a resposta de Deus vem dias depois.
Você acorda num dia normal e, de repente, sente uma paz que não sabe de onde veio. Ou você está fazendo algo simples e, de repente, tem uma clareza sobre o que precisa fazer. Ou você está conversando com alguém e, de repente, ouve exatamente a palavra que precisava ouvir. Isso não é coincidência. É Deus respondendo às suas lágrimas. Ele ouviu você naquela noite. Ele viu você chorando. E Ele está trabalhando a resposta, no tempo dele, do jeito dele. O Salmo 46 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Santa Teresa interpretava isso como um convite para confiar, para esperar, para não desesperar. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê nada acontecendo. E tem algo mais. Às vezes, a maior resposta de Deus não é tirar a dor, mas te dar força para atravessá-la. Não é resolver o problema, mas te transformar no meio dele. Não é mudar as circunstâncias, mas mudar você. E quando você sai do outro lado, você percebe que não é mais a mesma pessoa. Você cresceu, você amadureceu, você aprendeu, você se aproximou de Deus de uma forma que nunca teria se aproximado se não tivesse passado por aquela noite de lágrimas. E é isso que Santa Teresa quer que você entenda. Deus não desperdiça nada na sua vida, nem mesmo a dor, especialmente a dor. Porque é na dor que Ele te molda, te transforma, te prepara para ser quem Ele sempre quis que você fosse. Capítulo 7. Chegamos agora ao ponto mais profundo de tudo. As lágrimas são caminho para a união com Deus. Santa Teresa descobriu algo grandioso no final de seu caminho espiritual. Cada lágrima derramada com fé é purificação, abandono, entrega, humildade, amor, confiança, preparação para a graça maior. Por isso, Jesus declara no Evangelho: bem-aventurados os que choram. Parece estranho, não é? Como alguém pode ser feliz chorando? Mas Santa Teresa interpretava isso de um jeito profundo. Felizes os que choram diante de Deus, porque Ele mesmo os consolará com seu amor. As lágrimas não são um fracasso, são um caminho de purificação, de entrega, de transformação, um caminho que leva até o coração de Deus. O Salmo 126 diz: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Isso é uma promessa, não é um talvez, não é um quem sabe, é uma certeza. Se você está semeando com lágrimas agora, você vai colher com alegria. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai acontecer. Porque Deus é fiel. Ele não deixa nenhuma lágrima cair no vazio. Cada uma delas está sendo usada para construir algo na sua alma. Algo que você ainda não consegue ver, mas que está sendo preparado no silêncio, no escondimento, no invisível. E quando chegar a hora certa, você vai colher. E a colheita vai ser tão abundante que você vai olhar para trás e agradecer até pelas lágrimas, porque foram elas que te trouxeram até aqui. Santa Teresa ensinava que as lágrimas purificam a alma. Elas lavam as impurezas, tiram o orgulho, quebram a dureza do coração. Quando você chora diante de Deus, você está se despindo de todas as máscaras, de todas as defesas, de todas as pretensões. Você está dizendo: Senhor, eu sou fraco, eu sou limitado, eu preciso de Ti. E essa é a oração mais poderosa que existe, porque é a oração da verdade, e Deus responde à verdade, sempre. Ela via que cada lágrima derramada com fé é um passo em direção à união com Deus. Não porque a dor te salva, mas porque a dor te abre, te torna vulnerável, te torna receptivo à graça. E a graça é o que te transforma. Então, se você está chorando agora, se você está passando por uma noite escura, se você está sentindo que não aguenta mais, saiba disso, você está no caminho certo. Não está perdido, está encontrando. Não está caindo, está subindo. Não está se afastando de Deus, está se aproximando. Porque é no fundo do vale que Deus te encontra. É na escuridão que Ele brilha. É na fraqueza que Ele se manifesta. São Paulo escreveu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E Santa Teresa viveu isso. Ela descobriu que quanto mais fraca ela se sentia, mais forte Deus se mostrava. E o mesmo está acontecendo com você. Confie, espere, acredite, porque Deus está trabalhando na sua vida, mesmo que você não veja. Capítulo 8. Vamos falar agora de algo muito prático. O que você deve fazer quando as lágrimas vierem? Santa Teresa ensina: não as reprima, não lute contra elas, não finja que está tudo bem. Deixe as lágrimas fluírem, permita que a dor se expresse, porque cada lágrima que você reprime é uma oração que não se eleva. Não tema ser visto chorando, Deus te mira com ternura. Não esconda as tuas lágrimas, são pérolas da alma. Santa Teresa sabia que vivemos numa cultura que tem medo de chorar, que vê as lágrimas como fraqueza, como falta de fé, como derrota. Mas ela ensina o contrário. Chorar em oração não é cair, é subir. Mostrar tuas lágrimas é confiar em que Deus não te julga. Só os fortes se permitem ser tocados por Deus assim. Pense nisso. Quantas vezes você segurou as lágrimas porque tinha medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes você se trancou no banheiro para chorar escondido porque não queria parecer fraco? Quantas vezes você fingiu estar bem porque achava que chorar era sinal de pouca fé? Santa Teresa liberta você disso. Ela diz: as lágrimas não te fazem débeis, te fazem verdadeiro. Não é debilidade, é vulnerabilidade santa. Não estás caindo, estás sendo levantado por dentro. O Salmo 34 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não está perto dos que fingem estar bem. Ele está perto dos que admitem que estão quebrados. E quando você chora diante dele, você está dizendo: Senhor, estou quebrado, preciso de ti. E ele responde: eu sei, e é por isso que estou aqui. Mas tem algo mais. Não apenas Deus se aproxima quando você chora, mas o próprio ato de chorar começa a mudar você por dentro. As lágrimas lavam a alma, limpam as feridas, tiram o veneno da mágoa, da raiva, da amargura. Quando você chora em oração, você está permitindo que Deus entre nas partes mais profundas de você, nas partes que você esconde até de si mesmo. E é lá, nessas partes escondidas, que Ele faz o trabalho mais importante. Santa Teresa dizia: onde a alma chora, a misericórdia brota. As lágrimas são canais por onde corre a graça. Quando os olhos se nublam, o céu se aproxima. Isso não é poesia vazia. É a realidade espiritual que ela viveu e que você pode viver também. Então, da próxima vez que as lágrimas vierem, não lute contra elas. Deixe que fluam. Ofereça elas a Deus. Diga: Senhor, recebe minhas lágrimas e transforma minha noite em luz. E confie que Ele está ouvindo, porque Ele sempre ouve e Ele sempre responde. Pode não ser do jeito que você esperava, pode não ser no tempo que você queria, mas Ele sempre responde, sempre. Santa Teresa garante isso, e ela não falava de teoria, ela falava de experiência. Ela viveu isso na própria pele. E se funcionou para ela, vai funcionar para você também, porque Deus não muda. O que Ele fez por ela, Ele pode fazer por você. O que Ele foi para ela, Ele pode ser para você. Basta você deixar, basta você confiar, basta você chorar diante dele sem medo, sem vergonha, sem fingimento. Capítulo 9. Tem uma coisa que Santa Teresa viu e que precisa ser dita. Quando você chora na presença de Deus, você não está apenas desabafando, você está participando de um mistério de comunhão, de intimidade, de amor. Porque as lágrimas sinceras são o eco do Espírito chamando. Não são gotas de debilidade, são rocios do céu. Uma lágrima derramada em fé vale mais que 1000 palavras. Onde a dor se expressa, a graça responde. Santa Teresa entendia que as lágrimas honestas criam uma abertura na alma, uma brecha por onde a graça pode entrar. É como se você estivesse abrindo uma porta que estava trancada há muito tempo. E quando você abre essa porta através das lágrimas, Deus entra. E quando Ele entra, tudo começa a mudar. Agora pense nisso. Você tem uma escolha.
Você pode continuar segurando tudo dentro, fingindo que está bem, construindo muros ao redor do seu coração para se proteger. Ou você pode se permitir ser vulnerável, se permitir chorar, se permitir sentir a dor e entregá-la a Deus. O primeiro caminho parece mais seguro, mas na verdade te deixa cada vez mais endurecido, mais amargo, mais distante de Deus e das pessoas. O segundo caminho parece arriscado, mas na verdade é o caminho da cura, da transformação, da liberdade. Santa Teresa escolheu o segundo caminho, e por isso ela se tornou uma das maiores santas da Igreja. Não porque ela era perfeita, mas porque ela era real, porque ela deixou Deus tocar suas feridas, porque ela não teve medo de chorar. E aqui está algo que pode chocar você. Às vezes, Deus permite a dor justamente para te levar a chorar, porque Ele sabe que é através das lágrimas que você vai se abrir para Ele de uma forma que nunca se abriria de outra maneira. Quando está tudo bem, quando você está confortável, quando a vida está fluindo, é fácil esquecer de Deus. É fácil se achar autossuficiente. É fácil viver sem precisar dele. Mas quando a dor vem, quando as lágrimas caem, quando você se vê no limite das suas forças, aí você percebe: eu preciso de Deus. E é justamente nesse momento que Ele pode entrar de verdade. Não é que Deus cause a dor, mas Ele permite que ela aconteça porque sabe que, através dela, você vai encontrá-lo de uma forma mais profunda. Santa Teresa dizia: o choro diante de Deus é o eco do Espírito chamando. Isso significa que, quando você chora em oração, não é apenas você chorando. É o Espírito Santo dentro de você, gemendo, intercedendo, clamando ao Pai. São Paulo escreve: o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Então, quando você não sabe o que dizer, quando você não tem forças para rezar, quando você só consegue chorar, o Espírito Santo está aí, dentro de você, rezando por você, levando suas lágrimas até Deus e transformando elas em oração. Você não está sozinho, nunca esteve. E suas lágrimas não são vãs, nunca foram. Elas são preciosas, são sagradas, são sementes de graça. E Deus as recolhe, uma por uma, como se fossem tesouros. Capítulo 10. Chegamos ao final dessa jornada, mas não ao final da sua história. Porque a verdade que Santa Teresa nos revela pode transformar qualquer noite de sofrimento. Você nunca chora sozinho. Deus está mais perto do que você pensa. Os anjos te protegem. O céu te escuta. E cada lágrima, mesmo a mais silenciosa, cai nas mãos de Deus. O que parece abandono é muitas vezes preparação. O que parece perda é semente. O que parece solidão é encontro. O que parece quebrar, você está, na verdade, moldando você para algo maior. As lágrimas não são sinal de fraqueza, são sinal de que a alma ainda ama, ainda busca, ainda espera. E Deus nunca deixa de responder a um coração que chora diante dele. Santa Teresa viveu isso na própria pele. Ela passou por anos de sofrimento, de dúvidas, de noites escuras. Mas foi justamente nessas noites que Deus a preparou para as graças extraordinárias que ela recebeu depois. Ela teve visões místicas, experiências profundas de união com Deus. Ela fundou conventos, reformou toda uma ordem religiosa. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não esquece de você, nunca, e ele não vai começar agora. E aqui está a promessa final de Santa Teresa, a promessa que pode sustentar você em qualquer noite escura. Deus nunca deixa sem recompensa sequer uma lágrima derramada por amor ou dor diante dele. Isso significa que nenhuma lágrima sua é perdida, nenhuma. Todas elas chegam ao céu. Todas elas tocam o coração de Deus. Todas elas estão sendo usadas para te transformar, para te curar, para te preparar para a glória que Ele tem reservada para você. Então, quando a noite vier, quando as lágrimas caírem, quando você se sentir sozinho, lembre-se, você nunca está sozinho. Deus está com você.
Os anjos estão com você. O céu inteiro está inclinado sobre você. E suas lágrimas estão sendo recolhidas como pérolas preciosas que, um dia, vão brilhar na eternidade. Senhor, recebe minhas lágrimas e transforma minha noite em luz.